pessoas querem a mesma coisa. É isso que eu sempre digo aqui. Eu sempre digo. As pessoas só querem ler, ver quadrinhos da mesma coisa. Elas não querem uma experiência diferente do que elas já veem. O que você acha disso? E essa coisa de, por exemplo, eu sempre digo aqui, tá? Eu digo claramente, eu, por exemplo, odeio super-heróis, odeio quadrinhos de super-heróis. Não sei você qual que é a sua opinião, eu odeio. E para mim, isso, quero saber a sua opinião também, foi responsável pela destruição dos quadrinhos brasileiros. Assim, destruição em massa, vamos dizer, da distribuição em massa. A gente tinha uma distribuição legal de quadrinho brasileiro, alternativo, tinha terror, tinha underground, tudo, uma boa distribuição em banca, né? E os quadrinhos chegaram massificando, aquele enlatado e destruiu tudo, né? O que você acha? Faz sentido isso que eu falei? O que você acha? Só não faz sentido quem? Não foi o super-herói que destruiu, foi quem publicava que destruiu. Né? Como Foi assim? quem destruiu a distribuição alternativa nos anos 60, dos anos 50, dos anos 60, quem destruiu quem destruiu a distribuição verdadeira de quadrinhos no Brasil foi a Editora Abril. Eles foram os filhos da puta. Sim, com Disney, com Maurício e com o super-herói. Foram eles. Então, assim, aí sim. Então, assim, não posso culpar o Maurício de Souza por isso. Eu não posso culpar a Marvel e DC por isso. Não, foram os filhos da puta que fizeram isso, que criaram um mecanismo de sufoco e de destruição do quadrinho como linguagem. O quadrinho se transformou num produto de consumo de uma lata de sardinha. Ponto final. Tanto que o quadrinho nos Estados Unidos, o quadrinho super-herói, ele é. Eu detesto o quadrinho, mas é como leitor. Mas ele lá fora tem esse peso todo, mais ou menos, porque lá ele é respeitado por um nicho de leitores, ele é seguido por um nicho de leitores, e onde dá dinheiro é no cinema. O cinema, sim, faz o trabalho feio, mas a produção de quadrinhos, a maior parte da produção é para um público bem mais restrito. Num país de 300 milhões de habitantes, o cara não faz 1 milhão de venda. Né? Não faz nem 100 tava mil falindo, né? A Marvel, antes do cinema, estava É, falindo. estava falindo. Então, assim, foi a grande sacada do Stan Lee, foi começar a trabalhar com a venda de direitos de filmes blockbusters, para poder sustentar aquilo, porque os caras estavam vendendo 10, 15 mil exemplares, num país daquele tamanho. Então, escuta, alguma coisa está errada. Então, assim, não é propriamente o super-herói. Aqui no Brasil, ele é vendido como um fenômeno maravilhoso, que também não é verdade. Né? Por quê? Porque o maior evento de quadrinhos do Brasil hoje é a CCXP, que movimenta não sei quanto, metade, mas nem 1/10 da população de São Paulo sabe que existe esse evento. Então, é tudo uma. Então, estou falando de São Paulo, só que não sabe que existe, né? O motorista de táxi não fazia tudo a fila lá para ficar pegando passageiro, nem sabe que existe aquilo ali. Entendeu? Tem salão automóvel, é mais importante do que isso daí. Essa leitura é ruim. Então, quem destruiu coisas no mercado brasileiro, ou quem perseguiu o quadrinho brasileiro, quem acabou com, sabe, os grandes vilões são, na verdade, os editores brasileiros. Mas então, é muito fácil pôr a culpa assim, na venda de direitos americanos, então é só não comprar, caralho. Mas será que não foi? Eles não. Eu concordo com você, mas será que eles não fizeram isso porque era muito mais barato? Porque assim, não era ideológico. Não, vamos botar o super-herói, mas é porque é mais barato. É um enlatado lá, manda aqui mais barato do que produzir coisa brasileira. Você não acha que é isso? Não, foi falta de ousadia e falta de postura, de novo, do brasileiro. Por quê? Porque o editor americano não é santo, é filho da puta. A Disney, durante anos, obrigou a Abril a não vender mais Maurício do que eles. Eles eram proibidos de vender Turma da Mônica com uma vendagem maior que Disney. Eles eram proibidos. Então, isso é filha da puta americana. Ok, né? Então, eles não são santos, não estou defendendo os caras lá, não. Mas, no mesmo período em que esse quadrinho enlatado, como a gente chamava, vinha para o Brasil, esse quadrinho e sufocou o quadrinho brasileiro, destruiu o quadrinho brasileiro, esse mesmo quadrinho enlatado também era vendido na Argentina. E a Argentina é um dos maiores celeiros de quadrinhos do mundo. Verdade. Tem extraordinários autores. E lá, o estrago que os super-heróis fez é mínimo.
E o que Mínimo você no atribui sentido isso, então? culturalmente. 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 Você atribui o quê? A um sujeito que é um Roberto Marinho, certo? Que roubou, que pagou mais para os distribuidores só vender para ele, aquilo que vendia bem, aí passou tudo para ele, então o suplemento juvenil, todos os jornais de 1920 e 30 que publicavam tiras, perderam suas tiras, porque o Roberto Marinho passou a rapa, certo? Já no, né, os velhos veículos, né, suplemento juvenil, Gazeta Juvenil, tudo isso foi tudo para as picas, porque aí ele passou tudo para a editora dele, que lançava o Globo e virou o tal do Gibi, a série dele, que fudeu. Mais tarde veio o quê? O Vitor Tivita, o italiano, que fez a mesma coisa, que foi rapando o esquema de distribuição. E assim, através de financiamento de governo. Ou seja, não tem uma lógica cultural. Não, o quadrinho brasileiro é ruim, o quadrinho americano é bom, vamos foder com o quadrinho brasileiro, o brasileiro não sei o quê, ou qualquer coisa, não tem nada disso, cara. É um oportunismo de uma cabeça tacanha, típico de terceiro mundo. Quer dizer, o empresário de terceiro mundo, o capitalista de terceiro mundo, ele é mais burro do que o capitalista de primeiro mundo. Porque, Sim. além de ser explorador, destruidor, ele é servil. Exatamente. E pronto. Exatamente. É Ele simples assim. destruiu o mercado e aí, depois que eles não precisavam mais dele, tá bom, agora é com a gente, não preciso mais de vocês. É isso? O Não, não. objetivo era meio Ele esse, né? destruiu o mercado para se benefício próprio. Ele Sim, só destruiu dinheiro, não tinha a, ideologia, não a, tinha nada, era dinheiro. o capitalismo americano, ele destrói tudo em função do seu próprio patriotismo farsante, mas é do seu patriotismo. Então é quase que, é como se disser, faz o mal pelo bem da nação. Aqui o capitalista do terceiro mundo faz o mal pelo endereço individual, que é Sim. pior do que o deles, porque é servil, sucateia o país em benefício de ter uma casa na Suíça, sei lá, na praia. E é temporário ainda, né? Porque ele tá destruindo, ele tá se autodestruindo também, né? Ainda por cima também, é burro. claro. Porque ele vai morrer antes do que o planeta. Então, foda-se. Deixa, exatamente. Pois é. Eu com 70 anos, eu vou morrer logo, deixa o país aí para a molecada se fuder. Exatamente. Eu vivendo bem, que se foda você, é isso. Então, assim, essa lógica, ela é menos danosa do que o capitalismo de primeiro mundo, é muito menos danosa, é claro, mas do nosso ponto de vista de povo, é muito mais danosa, porque para nós isso é uma destruição cultural, social, humana, tudo. Porque se fala assim, o quadrinista brasileiro ganha muito mal. Tá, mas qual é o profissional, o trabalhador brasileiro que ganha bem? Sim. Eu mudo. Se um porteiro de prédio ganhar melhor que um quadrinista, para de fazer quadrinho, você é porteiro de prédio. Quer dizer, um servente de pedreiro também ganha mal pra caralho. Então não é o quadrinista brasileiro que ganha mal. Todo mundo. É o brasileiro, o verdadeiro. Agora, você falou assim, né? Nos anos 80 tal, a gente tava falando desse negócio de super-herói e tal, mas você, para mim, eu não sei se era a minha bolha, né? Ou, assim, para mim, eu ia na banca, eu lia a revista que você publicou, por exemplo, tem uma lista aqui, vê se eu esqueci alguma, dos anos 80. Chiclete com Banana, Tralha, Monga, Cacete e Planeta, Mega, Mil Perigos, deve estar faltando, esquecendo mais um monte aqui, né? Mas, assim, isso daqui tava do lado lá do super-herói. Você ia numa banca, você tinha opção de escolher, né? Sim. E hoje você não tem mais essa opção. Tudo bem que não existe mais banca também, também tem isso. Graças a Deus não tem mais banca. Nossa Senhora, eu sou ateu, graças a Deus não tem mais banca. Eu acho isso, o túmulo do quadrinho é a banca de jornal. Acho que o grande responsável técnico pela destruição do quadrinho é a banca de jornal. Porque o quadrinho não é um produto esgotável, de leitura esgotável, sabe? Não é notícia, não é fofoca de novela, que semana que vem não vale nada. O quadrinho, você pode ler quadrinho de 30, 40, 50 anos atrás. E uma banca de jornal, ela não permite uma releitura das coisas, uma reposição de produto, entendeu? O quadrinho deveria muito mais vender em supermercado do que em banca. Porque não comporta na banca. Acaba sendo descartável, né? Mês que vem, tira isso daí, já sai. Isso é lixo, lixo. Inclusive, na regra dos jornaleiros, não é permitido reposição. Uma revista que vendeu bem, ela não pode ser reposta. Olha. Então, se você vender uma revista em uma semana,
não adianta vir com mais, você tem que vir com o próximo número, aquela não entra mais. É ridículo, é um suicídio. Então, para mim, ainda bem que acabou essa porcaria que destruiu o quadrinho. Porque ela se promovia. E um detalhe importante, o pessoal fala muito dessa época, não, porque, porra, que época linda, né? Tinha Chiclete com Banana, Animal, tinha Mega, tinha Monga, tinha tudo. Pega o expediente e pega as datas. O que tem? 2 anos. Ah, é? Olha! É que assim, foi tão importante pra gente, pra nossa formação, pode dizer por mim, assim, Não, formou mas meu isso caráter, se formou meu resume. caráter. A Chiclete com Banana durou 3 anos. Caramba, né? Um pouquinho mais que isso. Mas a partir do 3º ano já começou a degringolar. Olha, foram 2 anos de publicação. De 86 até final de 88, 89, a coisa começou a cair de novo. Acabou. Olha. É isso. É um período desse tamanho da história, que foi um período determinado por circunstâncias econômicas, não que o plano cruzado tenha valido alguma coisa, mas ele teve um impacto, aquele plano do Sarney lá, de congelamento, essa coisa ridícula, ela teve um impacto que, quando acabou com as editoras. Quando deu ruim o plano dele, tudo acabou, até a Chiclete com Banana. A Chiclete com Banana estava vendendo 120 mil exemplares. Então, vendia bem, é isso que... Pra caralho. Vendia 120 mil, não era tiragem, vendia 120, 130 mil. Esse período que a gente teve de grande produtividade, inclusive alguns quadrinistas de super-herói, quadrinistas brasileiros, até meio que se sentiram para escanteio nesse período. Porque o que valia era quadrinho de humor, inspirado pela Chiclete com Banana. Então, os autores que eram mais para outra praia, eles ficaram marginalizados. Quando você está falando no fim de 70, começo de 80? Meados de 80 a fim de 80. Então, 84, 85, 86, 86. Acho que nessa época você acha que... Foi a explosão do humor dessas revistas alternativas que tinham o custo gráfico previsível, você tinha uma inflação mentirosa controlada, né? Que foi, né, os planos e tal, que aquelas inflações controladas. Era uma ilusão. Toda, que foi uma ilusão. Que a gente vinha numa inflação que uma revista hoje custava R$15, 15 dinheiros, no número seguinte ela custava 1.500 dinheiros. Então, isso era, né, a gente loucura. Não, tinha uma tabelinha, né? Tinha aquela tabelinha com um código. Não, só Abril tinha tabela. Só Abril tinha tabela. Porque eles, Abril tinha tabela porque elas distribuíam. Olha aí como foi vendido pela Abril. Então a revista saía, você pode pegar número original, você vê a capa custa um valor, o número seguinte custa 10 vezes o valor. Sim, era um negócio absurdo. Isso quando não mudava a moeda. CZ, CR, CZ, CNZ. Novo cruzado, né? Novo cruzado. NCZ, tinha tudo assim, as revistas montando uma sopa de letrinha das moedas. Sim. Então, assim, é um período riquíssimo por uma força de circunstância. Abriu-se as portas. Esse é o elemento que a gente não tem desde então. Desde então, não, nem antes nem depois. Foi casual ter uma porta aberta para que todo mundo pudesse explodir. Porque aí os nichos ficam pequenos, continuam pequenos, que é até melhor do que aquela venda milionária de um único título, porque isso é excludente, certo? Né? Eu prefiro muito mais autores vendendo 5 mil exemplares por mês do que um vendendo milhões. Sim. Sim. Independente da qualidade, né? Independente. É uma questão de qualidade é gosto de leitor. Qualidade é gosto de leitor. O leitor gosta daquilo, cara. Não vem dizer que aquilo é uma bosta. Né? O desenho é ruim, a história... Isso é papo de crítico. Se o leitor abraçar, vai fundo, cara. É lindo, é a melhor coisa do mundo. Pois é. Aquilo que muita gente pode julgar uma bosta é a melhor coisa do mundo. Isso é bobagem. Quem é o verdadeiro crítico é o cara que compra. Sim. E não o mercado.